sobre economia porque a expectativa de hoje gira em torno da reunião do Copom. Vocês lembram que ontem a gente já contou aqui em tempo real que começou a reunião, hoje é o segundo dia. O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne ainda nesta quarta-feira, então, para determinar a taxa Selic, né? Para quanto que vai ficar, deve esse anúncio acontecer ainda hoje. O Marcelo Matos vai chegar ao vivo agora, direto aqui da capital paulista, para fazer essa análise, né? Para contar para a gente como é que vai funcionar. Oi, Matos, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Márcia, boa tarde a todos que nos acompanham. Quem nos acompanhou ontem, evidentemente, também. Nós trouxemos esse assunto também no tempo real. Nós tivemos uma manifestação de frente à sede do Banco Central aqui na Avenida Paulista. Todas as principais centrais sindicais do país cobrando uma redução na taxa básica de juros do país, a Selic. E parece que estava algo meio combinado aí em toda essa história, porque também ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele aumentou um tom defendendo justamente a queda da taxa Selic, que não haveria mais racionalidade para mantê-la desta forma em relação aos números macroeconômicos brasileiros. Então, sindicalistas, mais o ministro falando, houve uma grande repercussão, porque até então Fernando Haddad jogava na mesma escola de Gabriel Galípolo, que é o atual presidente do Banco Central. Nós lembramos ontem, inclusive as centrais sindicais estavam falando sobre isso, que nós tivemos o início do governo Lula. Roberto Campos Neto era o presidente do BC, era o grande inimigo, portanto, da economia, nas palavras do governo Lula, uma herança maldita, justamente de Jair Bolsonaro à frente do BC. Nós tivemos a troca no comando agora, a indicação do PT por Gabriel Galípolo, e ontem os sindicalistas diziam que praticamente não houve mudança. É evidente que, tecnicamente falando, do ponto de vista econômico, as mesmas bases aí que Galípolo assumiu de Roberto Campos Neto, ele está mantendo. Os fundamentos da economia não permitem que ele faça essa queda. E não há sinal nenhum, mercado nenhum espera aqui no Brasil, evidentemente, haver o início dessa baixa ainda em 2025. E a situação começou a se complicar também para 2026. Mas aí entra esse detalhe, toda essa pressão, sindicalismo do ministro falando que tem que cair, a gente imagina, no ano de eleição, o governo vai gastar muito mais, isso é normal. Qualquer governo, na época de eleição, vai gastar até onde puder gastar, depois a legislação não permite. E fica agora a expectativa de uma pressão cada vez maior em cima de Gabriel Galípolo para a redução da taxa de juros, sob o argumento de maior geração de empregos, de qualidade e também toda a atividade econômica. Evidentemente que o remédio é amargo, 15% a taxa Selic é a maior de todos os tempos, a menor 2% foi lá de 2017 até chegar em 2020, é uma diferença absurda. Claro que isso norteia toda a economia, os financiamentos, os investimentos do país, mas de qualquer forma a gente começa a observar já, mesmo em 2025, um movimento que deve crescer político pela queda da taxa de juros. Resta saber se essa decisão continuará técnica, a exemplo de Galípolo, ou ele vai ceder às pressões, inclusive que começam a aumentar agora do próprio governo Lula, nas palavras do ministro da Economia, Fernando Haddad. Márcia. Obrigada, Marcelo Matos, pelas informações. A gente vai seguir acompanhando, então, até a divulgação do número. Mas vamos abrir essa conversa para os nossos comentaristas do dia, o Mano Ferreira e o João Belucci, começando pelo Mano. Mano, é sempre esse remédio amargo que quem paga a conta, é claro que somos nós, né, os contribuintes, e o governo continua gastando mais do que deve. Márcia, muito boa tarde para você, boa tarde para toda a nossa audiência. Esse é o problema. A taxa de juros acaba sendo como o termômetro de uma febre. E a causa dessa febre é o desequilíbrio das contas públicas. O governo Lula recebeu o país tendo uma relação dívida sobre o PIB em torno de 72%. As projeções é que vai entregar com 14 pontos percentuais a mais, ou seja, mais de 80% de dívida sobre o PIB. Esse patamar é muito elevado para países com a renda como a nossa. Isso é que faz com que os investidores do mundo olhem para o Brasil e vejam risco. Quando a economia sinaliza sinais de risco no longo prazo, na prática, para que haja o próprio financiamento do governo,
a taxa de juros sobe. É isso que está acontecendo. Como que resolvemos? Apenas com a conversa séria e adulta sobre a trajetória das contas públicas. Como que a gente faz os gastos do governo caberem efetivamente naquilo que nós arrecadamos em impostos. E olhe que já pagamos muitos impostos. A carga tributária do Brasil também é muito maior do que a média dos países com a renda semelhante à nossa, o que faz com que não haja mais espaço para aumento de carga tributária. Agora, João Belucci, te chamo também para essa conversa, porque esse remédio parece que não vai baixar. Parece que para ano que vem eles queriam pelo menos reduzir para 12,5%, mas isso não está certo. O Marcelo Matos chegou para a gente com essa informação de que haveria uma pressão do governo para que esses juros sejam reduzidos, mas eu vejo que o Banco Central nunca cedeu a esse tipo de pressão, né? Zé, Márcia, boa tarde a você, ao Bruno, ao Mano e toda a audiência aqui do Tempo Real. Realmente, há uma diferença entre o discurso adotado agora pelo Lula e os seus apoiadores em relação à atuação do Campos Neto e agora do Galípolo. E ambos mantiveram a mesma política econômica, que é do chamado Banco Central Independente, que em tese ele goza de independência, mas a gente sabe que na prática ele está sujeito a interferências e pressões políticas, como tudo na vida, é o normal da democracia, essas tentativas de interferência ou de pressão. E agora ele mantém a política econômica dos juros elevados, né? Bastante elevada, a taxa 15% ao ano, como o Mano bem colocou. Você tem essa questão do fiscal brasileiro e acaba sendo um grande balizador essa taxa de juros e serve para várias coisas, entre elas segurar a inflação, que é uma tentativa do governo, e ao mesmo tempo medir o risco, mensurar o risco para todos os players envolvidos no mercado. E o governo aumenta a sua culpa nessa situação à medida que ele é um dos grandes emissores de papéis da dívida pública, de títulos, que são remunerados com esses 15% ao ano. Então, a gente fica nessa política rentista do governo Lula, que é em completa dissonância, desconexão com o que ele argumenta que faz, como aplica suas políticas públicas e na prática. Hoje você tem atuando no Brasil o chamado rentismo. Juros altíssimos, as pessoas acabam preferindo por comprar esses títulos da dívida pública para receber 15% ao ano, que é uma taxa muito maior que o padrão de mercado, ao passo que o governo não faz a lição de casa. Então você aumenta os juros para tentar segurar a inflação, segura o crédito, mas você fica nessa disputa com a sua própria base eleitoral. Então a tendência pode ser que o ano que vem o Banco Central sofra muito mais pressão para atuar de forma política e reduzir os juros na canetada, em descompasso com as balizas do mercado. Obrigada, João Belucci e Mano Ferreira. Já a gente volta com mais análises com vocês.